Cláudia, pelo convite para participar deste ciclo. Sinto-me muito honrada por poder participar e partilhar algumas das experiências de investigação que eu tenho desenvolvido sobre a cidade da Praia. Cumprimentar todos e todas que nos ouvem e que assistem a esta conferência. Eu vou falar da transformação urbana da cidade da Praia e, sobretudo, focalizando nos atores e nas dinâmicas de transformação da cidade. Focalizarei a minha comunicação em 4 pontos principais. Falarei um pouco do quadro histórico e geográfico, avançarei para a análise da expansão urbana e também, de seguida, os atores de transformação urbana, que mais incidem sobre o processo de crescimento urbano da cidade e, finalmente, as dinâmicas, desafios e evidências da transformação urbana no espaço da cidade da Praia. Portanto, o objetivo é propriamente analisar como é que a cidade da Praia se transformou nas últimas décadas, identificando os principais atores envolvidos, o Estado, através dos governos central e autárquico, não é? E também os atores do setor privado, a própria sociedade civil organizada e não organizada, e também os parceiros internacionais que têm patrocinado grande parte da transformação urbana através dos projetos e programas financiados através do nosso governo e dos governos autárquicos também. Também analisarei, tem como objetivo a análise das dinâmicas sociais, económicas e territoriais que moldam o espaço urbano da cidade da Praia. Para quem não conhece, Cabo Verde trata-se de um arquipélago que se localiza a cerca de 500 quilómetros da costa africana, mais propriamente do Senegal, e é constituído por 10 ilhas principais e 8 ilhas mais pequenas. Das 10 ilhas, só 9 são habitadas, portanto temos a ilha de Santa Luzia, aqui, que não é habitada e é uma reserva da biosfera em Cabo Verde. A cidade da Praia, ela está localizada na maior ilha de Cabo Verde, que é a Ilha de Santiago, mais propriamente no extremo sul da ilha, como podem ver aqui pela figura que eu vos apresento. A cidade da Praia, ela não foi a primeira capital de Cabo Verde. A primeira capital de Cabo Verde foi a cidade da Ribeira Grande de Santiago, a atual cidade da Ribeira Grande de Santiago, mais conhecida como Cidade Velha, uma cidade que se localiza, como podem ver aqui, muito próximo da cidade da Praia. Portanto, podem aqui ver a localização das duas cidades, a cerca de 15 minutos da cidade da Praia. A cidade da Praia teve o seu sítio original situado no Planalto Principal, que hoje é conhecido como Platô, Planalto do Platô, é o centro histórico da nossa cidade, e o sítio é exatamente esse extremo sul deste promontório, de cerca de 40 metros de altitude acima do nível médio das águas do mar. Portanto, até os anos 70, a cidade, a população concentrava-se exatamente somente neste planalto, com alguns núcleos isolados aqui no planalto ao lado, que é da Chada Grande, e no planalto deste lado ocidental, que é o planalto da Chada de Santo Antônio, e um outro planalto aqui mais para o centro, que é da Chadinha. Portanto, haviam esses pequenos núcleos e um pequeno núcleo também na fazenda, aqui no extremo norte do próprio Planalto. De resto, a cidade era um descampado quase na totalidade. Ela passou a ser a capital de Cabo Verde a partir de 1858, na sequência da decadência da Cidade Velha, porque a decadência foi provocada pelos ataques sucessivos dos corsários Francis Drake e Jacques Cassar. A cidade da Praia
ela concentra, podem ver aqui uma imagem muito recente da cidade da Praia, uma cortesia do amigo David Gomes, que tem fotografias fantásticas da nossa cidade. Aqui vocês podem ver portanto, uma imagem atual da nossa cidade. Temos aqui o platô, que é o planalto que eu apresentei no diapositivo anterior, que até a década de 70 concentrava quase 90% da população da cidade. E aqui temos, portanto, o planalto da Achada de Santo António, aqui da Achada Grande, que eram os pequenos núcleos que existiam na altura, e aqui na Achadinha também um pequeno núcleo de pessoas. O resto era tudo descampado, e hoje, como podem ver, a cidade espraiou-se grandemente, e nós vamos ver como é que isso se processou. Hoje a cidade tem cerca de 200.000 habitantes, distribuídos por mais de 40 bairros residenciais. Alguns monumentos têm um valor arquitetónico histórico muito importante, como, por exemplo, o Palácio da Presidência da República, anterior à independência, e que antigamente acolheu também o governador-geral da província de Cabo Verde, no antigo Império Português. Temos o quartel Jaime Mota também, que é um edifício emblemático, que ainda acolhe as Forças Armadas de Cabo Verde e que se situa atrás da Presidência da República, como podem ver. Temos uma praça central, portanto, a cidade é uma cidade, o centro histórico, o Planalto, conhecido como Platô, é o nosso centro histórico, tem características muito idênticas às cidades coloniais, em termos arquitetónicos, em termos de morfologia, como podem ver, tem aquela praça central que tem o nome em homenagem de Alexandre Albuquerque, que foi governador colonial e tem este nome, Praça Alexandre Albuquerque, desde o século XIX. É uma praça cujo entorno é característico das cidades coloniais, não é? Onde se concentram os 4 principais poderes da cidade, o poder político, aqui representado pelos espaços do Conselho, o edifício amarelo, aqui no canto superior esquerdo, o poder judicial, que é representado pelo nosso Palácio da Justiça, aqui no canto superior direito, o poder religioso, a Igreja Matriz, e o poder financeiro, o primeiro banco, o segundo banco, portanto, é o segundo banco mais antigo de Cabo Verde, que é o BCA, Banco Comercial do Atlântico. Portanto, tem características muito parecidas com as cidades coloniais do antigo Império Português. Temos o Palácio da Cultura, também que ocupa um dos edifícios também mais antigos da cidade, desse centro histórico, podem ver aqui nesta fotografia, e um monumento mais recente, que data do pós-independência, é mesmo muito recente, é o Memorial Amílcar Cabral, construído em homenagem ao herói nacional Amílcar Cabral, que é muito conhecido por quase todos, não é? A expansão urbana, a expansão urbana da cidade, eu vou analisar, começando pela análise da mancha urbana. Portanto, esse mapa que vocês veem no vosso lado esquerdo é um mapa cujo levantamento de dados foi realizado em 2007 e compilou as fases diferentes do crescimento da mancha urbana a partir de várias fontes, não é? E como podem ver, até 2007 a cidade da Praia tinha essa estrutura. Mas nós iremos ver nos próximos diapositivos como é que a cidade evoluiu também a partir de 2007. Nessa altura também realizei um estudo sobre o peso dos bairros, dos diferentes bairros da cidade no contexto da própria cidade, em termos demográficos, e como podem ver, mesmo em diferentes períodos,
há uma tendência de concentração da população no centro e no sul da cidade. Portanto, o centro e o sul são as áreas de maior concentração, maior densidade populacional, onde estão os bairros mais consolidados também. E são os bairros, como podem ver aqui nessa figura, que representa os períodos de ocupação dos bairros, também são os bairros mais antigos, não é? Da cidade, e hoje são os mais consolidados. O processo de expansão urbana na cidade da Praia deu-se em função de 6 eixos principais. Nós temos aqui o eixo sudoeste, que é o que atualmente mais se expande, o eixo oeste, portanto, é o sudoeste e o oeste são os 2 eixos de grande expansão atual da cidade. O eixo norte, que se prolonga em direção ao interior da ilha, e, portanto, que se desenvolveu ao longo do eixo principal de saída para o norte da ilha, saída da cidade em direção ao norte da ilha, e depois temos o eixo noroeste, o eixo nordeste e o eixo este. Portanto, tudo a partir do centro histórico, que é o platô. Os processos de expansão foram faseados, portanto, numa primeira fase, como eu expliquei ali na primeira imagem, numa primeira fase preencheu-se o platô em mancha de óleo, não é? E depois, com o preenchimento total do platô, começaram a surgir núcleos isolados em diferentes planaltos à volta deste planalto central, que é o planalto do platô. O planalto, na Chada de Santo Antônio e na Chada Grande, surgiram núcleos de pescadores, de residência de pescadores, porque se tratava de planaltos que tinham vista para o horizonte e, portanto, facilitava o acesso visual das famílias à entrada, à chegada e à partida dos familiares pescadores. E, portanto, a escolha está relacionada exatamente com essa facilidade de acesso e facilidade também de acesso visual à entrada e saída de botes de pesca. Com o tempo, foi-se desenhando a estrutura viária da cidade, não é? Foram surgindo outros núcleos de ocupação, e esses núcleos de ocupação ligados por artérias, não é? Viárias, e a população foi se instalando ao longo dessas artérias em linha, não é? E, portanto, criou-se uma espécie de tentáculos. A cidade tinha uma forma inicial tentacular. Então, o processo de expansão era um processo tentacular de expansão ao longo das principais artérias e que acabaram por constituir os principais eixos de expansão da cidade. A partir dos principais eixos, começaram a surgir eixos secundários que tentam ligar esses eixos primários. Como podem ver aqui, esses eixos secundários dirigem-se exatamente aos restantes. Então, dá-se um processo de expansão em mancha de óleo, preenchendo os planados e depois as encostas e os fundos de vale. Portanto, em mancha de óleo, preenchendo os interstícios existentes entre as manchas iniciais de ocupação. É um crescimento interessante. Em 2007, eu realizei um estudo utilizando várias variáveis sociais, variáveis económicas, por exemplo, o acesso às tecnologias, a posse de bens essenciais e bens de luxo, mas também o acesso a serviços urbanos. E, cruzando essas variáveis, eu consegui desenhar um modelo de organização do espaço da cidade da Praia, inspirado nos modelos de Burgess e Reut, que trabalharam cidades como Chicago Chicago nos Estados Unidos,
e outras cidades também americanas, e baseando nesses princípios e nesses modelos, desenhei este modelo de organização da cidade, utilizando o software SPSS e análise clusters, criando áreas homogéneas. Então, essas duas figuras, embora representem a cidade da Praia em 2002 e 2007, que eram os dados que eu tinha na altura disponíveis, merece atualização, mas o que nós vamos ver nos diapositivos posteriores é que essa tendência manteve-se até agora. Aqui temos a expansão urbana atual da cidade da Praia. Como podem ver, desta figura para esta, a cidade já cresceu bastante, não é? Eu utilizei como cartografia de base a cartografia do relatório de caracterização do diagnóstico do Plano Diretor Municipal da Praia de 2016. E como é de 2016 e estava desatualizado, o que eu acrescentei foram as áreas de expansão urbana recentes, nomeadamente áreas formais de expansão urbana, como vocês podem ver aqui a amarelo, não é? A Palha Sé, a Chada Limpo, Vila Esperança, Monte Babosa, Palmarejo Grande, Caiada, são áreas de expansão formal, onde se estão a desenvolver os projetos urbanísticos formais atuais. Portanto, são as áreas de crescimento formal da cidade, as novas urbanizações, digamos assim. E depois nós temos o crescimento informal também e o crescimento misto, semiformal. Portanto, o que as autarquias têm feito, a autarquia aqui na cidade da Praia, o município da Praia tem feito, mudando um pouco aquilo que era a tendência inicial do crescimento da cidade, em que o sistema de planeamento urbano dava atenção somente às áreas formais de expansão urbana. Houve uma mudança nos últimos 20 anos e que levou a cidade a ganhar um maior equilíbrio entre o crescimento formal e o crescimento informal, criando-se condições para a formalização da ocupação informal, de gênese informal, portanto, o que reduziu um pouco a dimensão do informal sobre o formal, que era verdadeiramente muito grande. Não é? Havia um crescimento informal muito mais acelerado do que o crescimento formal, atingindo a volta de 70% da cidade. Hoje, nós já podemos ver algum equilíbrio, exatamente resultante dessas políticas que foram introduzidas e das intervenções que o Estado introduziu através do município, através dos programas previstos nos instrumentos de gestão territorial, que levaram a uma mudança daquilo que é o crescimento da própria cidade da Praia. Portanto, Simão Ribeiro, São Pedro Latada são as duas áreas onde se nota um crescimento mais acelerado do informal, embora também haja intervenções formais. Em São Pedro Latada, por exemplo, criou-se ali um núcleo de habitação na vertical, portanto, de prédios, de apartamentos residenciais, que acabaram por provocar uma transformação neste bairro, uma transformação qualitativa do bairro pela criação das infraestruturas, portanto, a melhoria das infraestruturas, a construção de infraestruturas para organizar o território ocupado por esses empreendimentos, não é, habitacionais, levaram ao efeito de vizinhança. Portanto, a população anteriormente instalada em espaços informais sem infraestruturação acabaram por beneficiar da presença desses empreendimentos habitacionais que levaram os serviços urbanos, nomeadamente de água potável e também de esgoto e eletricidade e comunicação. Portanto, o efeito de vizinhança
levou à transformação destes bairros, Latada e São Pedro, pela presença, pelo investimento, pela intervenção que foi feita pelo Estado, o que realmente nos mostra que as alianças que se formam entre o público, o privado, o Estado, o privado e a sociedade civil levam certamente a melhorias na transformação urbana. E por falar em transformação urbana, então quais são os atores de transformação urbana que na cidade da Praia se sentem através da sua intervenção? Portanto, temos o setor público, o Estado de Cabo Verde, que se manifesta através dos governos em Cabo Verde. E quando eu digo dos governos, é que nós em Cabo Verde temos um sistema de gestão territorial com 2 níveis de governação. Temos o governo central, que se ocupa daquilo que é o património nacional e que gera os instrumentos de gestão territorial de nível nacional, e depois temos o executivo autárquico, que gera o património e os instrumentos de gestão territorial a nível de cada município. Nós temos o poder legislativo também integrado nesse setor público, que integra o Parlamento, a Assembleia Nacional e as Assembleias Municipais, que estão encarregues de aprovar leis e instrumentos de gestão territorial de nível municipal. Depois também não deixamos de considerar as agências reguladoras, que têm um papel importante na transformação urbana, porque são órgãos que fiscalizam serviços de transporte, de saneamento, de energia e regulam esses setores. E, portanto, acabam por influenciar também a transformação urbana. E depois nós temos o segundo grupo de atores, muito importante, que é o setor privado. O setor privado, que inclui incorporadoras e construtoras, proprietários de terras e financiadores, que influenciam a transformação urbana, exatamente porque executam obras residenciais e comerciais, por um lado, são os detentores dos solos e, portanto, acabam por influenciar a especulação imobiliária, e temos os financiadores, que são os bancos e todas as instituições que acabam por financiar os projetos relacionados com a construção de infraestruturas e de habitação. Outro grande grupo de atores, peço desculpas, estou com um bocado de tosse, outro grande grupo de atores é a sociedade civil organizada e não organizada, que também influencia e grandemente transforma os territórios urbanos. E na cidade da Praia isso é muito sensível, muito visível. Os movimentos sociais, por exemplo, grupos organizados que lutam por habitação e direitos fundamentais dos cidadãos. Nós temos aqui grupos muito famosos, temos um bairro que é o bairro de Safende, que é um bairro modelo, portanto, que foi transformado precisamente por grupos organizados da sociedade civil, da própria comunidade, que era um bairro muito conotado com a criminalidade urbana, com a precariedade da habitação, a falta de infraestruturas, e hoje é um bairro que tem infraestruturas, tem serviços e tem comércio e tem também uma dinâmica grande dos grupos de jovens, grupos organizados da sociedade civil, que promovem a transformação urbana, não só de tangível, mas também intangível, ou seja, a transformação urbana física, mas também a transformação de processos mais sociais dentro do próprio bairro. Depois temos as associações de bairro, os coletivos urbanos, que são cidadãos que promovem intervenções culturais de mobilidade. Temos na Bela Vista, no bairro da Bela Vista, um exemplo muito importante de uma senhora que todos mencionam como uma pessoa que investiu muito no bairro, não só do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista da educação, eu ponho isso entre aspas, das pessoas, a transformação da urbanidade no bairro.
E depois temos indivíduos como essa senhora, por exemplo, e temos, portanto, vários exemplos que mostram, que evidenciam que esses atores da sociedade civil também acabam por influenciar o espaço urbano, acabam por transformar, contribuir para a transformação urbana. E depois, é claro, temos a academia e os especialistas, temos as universidades, temos as ordens, por exemplo, de arquitetos, de engenheiros, que também transformam a cidade através da sua prática, da sua investigação e da sua profissão. E, por outro lado, temos as organizações não governamentais que também têm um impacto, acabam por impactar grandemente os espaços comunitários. As dinâmicas, desafios e conflitos de interesse entre esses diferentes atores que eu citei agora acabam por também influenciar o desenvolvimento urbano. Por quê? Porque cada um desses grupos tem interesses diferentes e muitas vezes são interesses que entram em conflito. Então é necessário que, para que realmente, e na cidade da Praia, um pouco por toda a cidade, nós podemos citar exemplos de projetos que tiveram sucesso exatamente porque colocaram foco na sustentabilidade e no desenvolvimento estratégico e criaram consensos entre os diferentes atores. O setor público, o setor privado, a sociedade civil, com interesses diferentes. O setor público claramente tem interesse em garantir os direitos dos cidadãos, criar bem-estar social e ordenamento do território, e o setor privado tem como objetivo o lucro, sobretudo, e depois a valorização imobiliária, o que claramente não defende necessariamente os direitos daqueles que têm menos posses. A sociedade civil, por outro lado, tem como objetivo principal, claramente, aumentar a qualidade de vida e garantir o direito à cidade. Então, esses interesses, embora aparentemente conflitantes, em caso de alianças, de consenso, de debate e acordos, pode-se conseguir desenvolver projetos impactantes. Não vou ter tempo de apresentar aqui projetos, mas eu gostaria de citar aqui um projeto muito interessante, aqui num dos bairros, que era um dos bairros mais insalubres da cidade, onde quase todas as epidemias surgiam, a epidemia de cólera, a epidemia de dengue e zika e por aí fora, e hoje é um bairro onde, pela aliança do setor público, privado e da sociedade civil, foi possível transformar o bairro e hoje é um bairro muito valorizado, onde a classe média já escolhe como local de residência. Foi infraestruturado, foi ordenado, hoje é um bairro muito agradável. Portanto, é um exemplo de transformação urbana. E agora as evidências da transformação urbana. É claro, eu vou falar da transformação urbana na cidade da Praia, mas gostaria de contextualizar a cidade da Praia, mais uma vez, no contexto da ilha de Santiago. É uma cidade que está situada na ilha que tem mais de 67% da população de Cabo Verde e tem mais de 67%, e a cidade da Praia, no seu contexto, tem mais de 50% da população de toda a ilha. Então, como podem ver, a cidade da Praia é uma cidade, em termos demográficos, com um peso grande no país. A transformação urbana na cidade da Praia evidencia-se através do crescimento urbano. O crescimento urbano na cidade da Praia dá-se a duas velocidades e em duas categorias. A velocidade é lento no crescimento formal e é acelerado no que diz respeito ao crescimento informal. Apesar de, como eu mencionei agora há pouco, graças às intervenções do Estado, no sentido da regulamentação e legislação territorial, a implementação da Política Nacional de Ordenamento do Território fez com que o crescimento formal se tornasse um pouco mais acelerado e o crescimento informal menos acelerado. Mas, de qualquer maneira, o crescimento informal ainda predomina sobre o crescimento formal. As variáveis de análise do crescimento urbano
são a população, as infraestruturas, equipamentos urbanos e serviços urbanos. Por outro lado, a transformação urbana também dá-se através, evidencia-se através do desenvolvimento urbano. Os protagonistas principais na cidade da Praia do desenvolvimento urbano são, sobretudo, o Estado, através da legislação, dos regulamentos, instrumentos de gestão territorial, projetos e programas de intervenção territorial, porque realmente o Estado está presente em quase todos os bairros, neste momento. E também outro protagonista importante são os financiadores, são os parceiros internacionais e o setor privado que acabam por apostar nas intervenções urbanísticas. O setor privado, sobretudo, no crescimento formal, não é? Nas áreas de urbanização formal da cidade, e os parceiros internacionais como as Nações Unidas, através da ONU Habitat, no financiamento de projetos de intervenção urbanística em bairros de crescimento informal e de bairros de crescimento precário, não é? Mesmo formal, mesmo que seja a habitação formal, mas precária. Mas também com muitas evidências da intervenção da sociedade civil, que eu vou apresentar aqui algumas fotografias que evidenciarão exatamente o impacto visual na paisagem das intervenções desses diferentes grupos de atores. Eu aqui não vou ler isso, portanto, são as definições do desenvolvimento urbano sustentável e da sustentabilidade urbana. Eu baseio-me um pouco em McLaren, não é? A sustentabilidade urbana e o desenvolvimento urbano sustentável, assentes nos conceitos de territorialidade e urbanidade, precisamente no sentido de mostrar aquilo que, do nosso ponto de vista, seria o desenvolvimento urbano. Agora, algumas evidências para fechar a minha intervenção, em fotografias, em imagens, algumas evidências da transformação urbana da cidade da Praia. Estamos a ver aqui em destaque o platô, o Planalto Central, o centro histórico, não é? E os dois planaltos adjacentes, a Chada Grande e aqui em plano secundário temos o planalto da Chada de Santo Antônio e mais atrás o Palmarejo. Podemos verificar aqui aquelas formas de crescimento que eu citei. No platô, o crescimento é 100% formal, portanto, a habitação é de qualidade, as infraestruturas são de qualidade, a malha urbana é ortogonal. Mas se nós verificarmos aqui na encosta da Chada de Santo Antônio, temos o bairro de Lenferreira, que é uma ocupação de gênese informal na encosta, portanto, ocupa toda a encosta de Lenferreira e a malha é absolutamente irregular, embora se possa ver que a habitação ela tem qualidade. Portanto, apesar de ser informal, a habitação tem essa qualidade, visto que a maior parte dos habitantes desse bairro tem relações com o exterior, ou seja, tem entrada de divisas por ter imigrantes na família, portanto, há um investimento grande na qualificação da habitação. As infraestruturas já foram melhoradas, mas ainda são, na maior parte do bairro, precárias. Aqui temos um contraste entre a ocupação informal de uma encosta, como podem ver, sem infraestrutura nenhuma, é uma ocupação absolutamente informal e precária, e deste lado, do lado direito, a ocupação, um aspecto da ocupação formal em bairros urbanizados. A habitação precária em contraste com a habitação de qualidade na cidade da Praia, e o maior contraste é que nesta habitação precária, normalmente nesses cubos que vocês veem aqui, precários e muito pequenos, às vezes de 4 por 4 metros, nós temos famílias numerosas, portanto, cerca de 10 pessoas habitam dentro desse espaço pequeno. E numa habitação com a qualidade que nós vemos aqui à direita, às vezes é uma habitação unifamiliar. Às vezes temos famílias pequenas, de 3, 4 pessoas, portanto,
ocupando grandes espaços. Há uma assimetria muito grande e desigualdades extremas na nossa cidade, evidenciadas através dessas habitações. Também verificamos uma diferenciação na qualidade da pavimentação das vias urbanas. O poder executivo, vê-se aqui claramente a intervenção do poder executivo, tanto nos bairros precários e informais, mas também nos bairros formais. Aqui deste lado direito, vemos como é que as vias nos bairros de ocupação precária e informal, as vias são pavimentadas, mas em calçada. E a calçada não é de grande qualidade. E depois não há uma preocupação em criar passeios. Portanto, praticamente a estrada entra para dentro da porta. Não é? Há uma coincidência entre a linha da parte privada e a linha do espaço público, não é? A estrada, a via. Enquanto que deste lado vemos que é um bocado diferente. Do lado esquerdo vemos um bairro urbanizado onde há passeios, há sinalética, vertical e horizontal, temos postos de eletricidade com uma qualidade diferente, embora tenhamos também deste lado, e não há uma coincidência, há um espaço tampão entre a via e o espaço privado, o que garante maior conforto, não é? Tanto a intervenção do setor, dos atores públicos, mas uma intervenção diferenciada também e com qualidade dispar. O Estado também investe em equipamentos urbanos, em bairros precários e mistos. Podemos ver aqui um fitness park, que na cidade da Praia tornou-se quase que obrigatório em todos os bairros. Todos os bairros têm fitness parks, é uma forma de incentivar a população a praticar desporto, a movimentar-se, não é? E garantir a saúde. E temos placas desportivas também distribuídas por vários bairros. A pavimentação das vias, embora não seja uma pavimentação de alta qualidade, mas é pavimentado de qualquer maneira, o que garante algum conforto, placas desportivas, e isso evidencia a transformação urbana promovida pelos atores públicos. Mas a sociedade civil também participa na transformação urbana, através da construção da habitação. A construção da habitação precária na cidade da Praia, ela tem um processo evolutivo. Portanto, as famílias não têm condições para construir uma casa de raiz até ao fim. Então, o que se faz é por fases. Começa-se com uma barraquinha, essa barraquinha depois é rodeada de cimento e, portanto, passa a ser um cubo, como podem ver aqui o processo, está uma barraca de papelão e lata, mas depois já se vê aqui a construção do alicerce, já em argamassa, não é? Faz-se o alicerce, já se começa aqui a levantar os ferros para os pilares e depois isso transforma-se num cubo idêntico ao que vocês veem aqui no canto superior esquerdo. Portanto, dessa barraquinha surge um cubo com mais ou menos com a mesma estrutura da barraca, só que em argamassa, bloco e cimento, em blocos de cimento. Então nós temos aqui a evolução deste cubo, constrói-se um cubo, depois um cubo ao lado, e o interessante é que isso acaba por espelhar a personalidade do cabo-verdiano, que espera sempre melhorar no futuro. Então, reparem que esses cubos que eles vão construindo, constroem um cubo, a família toda instala-se, melhora de vida, acrescenta um cubo ao lado, outro atrás, mas há sempre um espaço aqui no meio, parece um becozinho, que é o espaço de reserva da caixa de escada, o que significa que as pessoas têm sempre esperança de poderem aumentar a casa e aumentar os pisos, aumentar mais pisos na casa, porque as famílias são numerosas. Portanto, aqui eu tentei fazer um jogo. Peço desculpas. Desculpa.
fiz aqui um esboço das 3 primeiras fases da evolução da construção, que em todo Cabo Verde tem sido utilizado e aqui na cidade da Praia é típico. Alguns resultados do crescimento espontâneo, informal, como podem ver aqui alguns bairros, eu mostro aqui algumas evidências, e sem intervenção do Estado. Aqui são bairros 100% informais, onde a intervenção do Estado ainda não tinha chegado. Mas depois do processo de regularização massiva que foi desenvolvido pelo Estado cabo-verdiano, esses bairros já estão com um aspecto um bocadinho diferente, porque já têm alguma infraestruturação. Mas assim é que nascem, portanto, essa é a gênese desses bairros, sem qualquer infraestrutura. No entanto, há iniciativas interessantes e inventivas e inovadoras dos próprios cidadãos. Aqui nós temos, e aqui para os colegas brasileiros vai ser engraçado, é que nós temos um bairro, que é o bairro de São Paulo, que tem uma coisa interessante, que é uma parede de basalto, que vocês veem aqui nesta fotografia, que é uma relíquia geológica, que quase corta o meandro da ribeira. E antes da parede, a montante da parede, há um bairro, que é o bairro de São Paulo, que é este que vocês veem aqui no canto superior esquerdo. Então, vocês estão a ver ali ao fundo a parede de basalto. Portanto, o bairro espraia-se em anfiteatro dos dois lados da ribeira e depois encontra essa parede de basalto aqui ao fundo, que quase corta o meandro da ribeira. E essa parede, em cima da parede de basalto, nós encontramos uma estátua do Cristo Redentor. E conversando com a população do bairro, o que nós descobrimos foi muito interessante. E isso tem a ver com o espaço vivenciado pelas comunidades. O Cristo Redentor, essa estatuazinha, foi construída por um jovem que na altura tinha 23 anos, estava a começar a sua vida adulta, tinha esposa e um bebê. No entanto, ele começava a investir na sua casa, naquele processo evolutivo que eu vos mostrei, ainda estava em situação bem precária, e ele investiu gesso para construir uma estátua do Cristo Redentor. E eu perguntei-lhe, mas por que você, em vez de estar a investir na qualidade da sua casa, investiu na construção da estátua? E a resposta maravilhou-me, que é, ele respondeu, o Cristo Redentor protege a nossa comunidade que está abandonada. Ou seja, o Estado ainda não chegou à nossa comunidade. Nós construímos esse bairro de forma totalmente informal, porque não temos condições de construir nos planaltos centrais e não temos condições de adquirir um terreno. E através do sistema formal, a morosidade dos processos leva a que a nossa urgência, a nossa necessidade em ter habitação faz com que sejamos empurrados a ocupar de forma informal esses terrenos. Ocuparam o terreno, ele construiu a estátua, deu o nome de São Paulo ao bairro, porque confundiu São Paulo com Rio de Janeiro. Ele estava a assistir uma telenovela brasileira que decorria nas duas cidades, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele viu a estátua do Cristo Redentor, construiu e confundiu e pensou que a estátua do Cristo estaria construída em São Paulo. Então, eles batizaram o bairro de São Paulo. E até hoje o bairro é conhecido como bairro de São Paulo. Portanto, os próprios indivíduos acabam por participar na transformação urbana. E aqui uma imagem mostrando um holofote. Portanto, esse Cristo Redentor, além de proteger a comunidade, tem na sua base um holofote que à noite é ligado clandestinamente, porque eles não têm eletricidade, não tinham eletricidade formal, clandestinamente ligavam o holofote para iluminar a ribeira e, portanto, iluminar o bairro. Outra fotografia que eu tirei em 2010, que era muito interessante, é ver a criatividade das pessoas para tentarem garantir o mínimo de conforto nas condições precárias que tinham. Aqui no bairro de Ponta d'Água, uma construção com 3 pisos, imagine, em lata, 3 pisos em lata.
A forma que essa família encontrou foi construir a base em cimento e os 2 pisos de cima em lata. Lata e madeira. E a forma que encontraram para ventilar a habitação foi furar a lata, não é? Como vocês podem ver, a lata está totalmente furada, é como se a parede fosse uma rede, não é? Que permite a ventilação do edifício. O edifício já não existe, mas eu guardei essa fotografia exatamente para mostrar as soluções que as populações acabam por encontrar para poderem garantir o seu direito à habitação. Agora temos outras evidências da transformação urbana, também por indivíduos ou grupos de indivíduos, mas de forma com mais qualidade. Temos uma rua, que é a Rua da Arte, aqui na Terra Branca, na cidade da Praia, cuja iniciativa de reabilitação foi por parte de um grupo de artistas, por proposta de um dos artistas que é morador do bairro, e reparem, eles pegaram a nossa cultura, os nossos artistas e músicos e escritores, portanto, a nossa arte, a nossa cultura, e pintaram a fachada das casas. Era um bairro feio, com fachadas feias, e agora o bairro é isto que eu vos estou a mostrar. Portanto, as fachadas foram todas pintadas, criou-se aqui uma pedonal, e é o reflexo dessa aliança entre o setor público, que garantiu a construção dessa pedonal, o setor privado e a comunidade local. Os moradores e os artistas cabo-verdianos investiram o setor privado, por exemplo, as empresas de tintas que ofereceram tintas e material para a reabilitação, e, portanto, aqui uma aliança público-privada, sociedade civil, que levou à requalificação de uma rua, e na realidade até foi mais do que uma rua. Hoje já existem várias ruas com essa filosofia, esta foi a primeira, e, portanto, é o resultado, é uma evidência da transformação urbana promovida pela aliança público-privada, sociedade civil. A própria toponímia das ruas acaba por ter uma relação com antigos moradores ou pessoas que tiveram um papel importante nessa cidade e nessa rua. Aqui eu trouxe essa fotografia desta rua, que é muito importante, que era uma das ruas mais perigosas da cidade. Portanto, chamava-se Babilônia. Aliás, até hoje ainda chamam essa zona de Babilônia. E esta rua foi reabilitada exatamente com a mesma filosofia, numa fase posterior àquela que eu mostrei agora há pouco, e reparem a qualidade não só do pavimento, portanto, tornou-se uma rua pedonal, a pavimentação foi garantida pelo setor público, através da Câmara Municipal, e as paredes, as fachadas foram pintadas com a parceria do setor privado e também dos próprios moradores. E com isso, e deixando aqui uma lista de bibliografia utilizada para a preparação dessa apresentação, eu espero não ter, acho que não ultrapassei o tempo previsto, que era cerca de 20 minutos. Agradeço pela vossa atenção e espero que vos tenha deixado com uma imagem daquilo que são as dinâmicas de transformação urbana na cidade da Praia. Muito obrigada. Muito obrigada, Judite. Foi uma excelente apresentação. Vamos passar agora para a apresentação da Crisólita e depois a gente faz a sessão de debate, então, pode ser? Claro. Muito obrigada. Obrigado. Ok, obrigada. Vou partilhar. Agora não aparece. Já ou não? Já está. Então, já está? Partilha ou ainda não? A gente está a ver partilhar o ecrã, mas não estamos a ver o PowerPoint. A sério?
Ok. Sim, nós estamos a ver a tela do evento. Ok. Momento. Vou de novo partilhar, porque eu não sei porque é que não apareceu a tela aqui. Ok. E agora? Ainda estamos a ver o ecrã do evento. Espera aí. Eu partilhei agora mesmo e agora Pois não quero. partilhou. A janela do evento. Ok. E agora? Agora sim, agora é só colocar em modo de apresentação. Pronto, já, exato. Boa tarde a todos. É estranho ficar a falar e não ver ninguém, fica um pouquinho complicado. Entendo a Judite. É a primeira vez que faço uma apresentação assim online. Eu espero que estejam a escutar todos. Estão a me Sim, tá escutar? tudo certo. Está tudo Sim. certo. Se acontecer qualquer coisa, a gente interrompe também. Fica Ok, tá tranquilo. bom. Tá bom. Começo por agradecer também o convite da vossa equipa para a apresentação desse trabalho. Também aproveito para parabenizar a Judite pela excelente apresentação da Cidade da Praia, que eu mesmo também não conhecia a fundo. O meu trabalho centra-se numa visão morfológica da ocupação da cidade do Mindelo. É uma apresentação um pouquinho diferente, que pretende analisar mais a cidade através das manchas das manchas da ocupação urbana. Esse trabalho tem como base a minha tese de doutoramento. Pretende-se com este trabalho estudar a evolução urbana do Mindelo, tendo como base a progressiva ocupação do território no período de 1820 a 2010. A escolha desse período tendo em consideração todos os planos de base topográfica que foram levantados durante esse período, de 1820 a 2010. O ano de 1820 corresponde ao ano em que houve a produção do primeiro plano de base topográfica da cidade, e 2010 é o ano que inicia os estudos, os primeiros estudos, os primeiros estudos urbanos depois da independência de Cabo Verde. Pretendo fazer essa análise realçando as transformações urbanas, proporcionando maior compreensão da gênese e evolução da cidade. Também tem como objetivo identificar os elementos distintivos da cidade e as suas inter-relações. Um outro objetivo também interessante neste trabalho é tentar entender, por Mindelo ser uma cidade costeira, tentar entender a pertinência do elemento água nas construções dos bairros periféricos e o abandono dessa identidade costeira. Esses objetivos permitiu-me levantar, e a análise também do espaço permitiu-me levantar duas hipóteses interessantes, que a cidade do Mindelo cresceu de costas viradas ao mar e desenraizado dos seus elementos identitários, por falta de uma visão ao longo termo da cidade do Mindelo. Essa hipótese podemos visualizar essencialmente nas zonas periféricas, onde praticamente apresentam-se um pouquinho desenraizadas da gênese da área central. Também uma outra hipótese é a ocupação do solo está desarticulada com os instrumentos de planeamento urbano. São as hipóteses que eu levantei. Essa segunda hipótese. Mindelo é uma cidade que sempre houve planos, desde do período antes da independência e também no período pós-independência. Muitos técnicos em Cabo Verde pensam-se que São Vicente não havia planos, mas havia planos de diretor municipal após a independência, só porque esses planos não foram homologados pelo governo, só foram homologados pela Assembleia Municipal.
E então esses planos não tinham a força necessária para serem implantados na sua totalidade. E ficou-se marcado que em 2010 é que houve os primeiros estudos dos instrumentos de planeamento em Cabo Verde, instrumentos urbanísticos. Mas em São Vicente já havia, nos anos 80 e 90, planos diretores e planos urbanísticos, elaborados pela Câmara Municipal. São Vicente é uma cidade, eu trouxe aqui um pouquinho do estado da arte, simplesmente para dizer que São Vicente é uma cidade que tem muita documentação, mesmo muita documentação, a nível de história e geografia. A leitura das transformações a nível de história e geografia. Só não encontrei nenhuma documentação relativamente à morfologia, tentando entender a morfologia. Para tal, decidi fazer um estudo morfológico embasado nos dois conceitos de morfologia, o de Cozen e o de Lins. Tentei estudar a cidade, a morfologia da cidade, através dos seus planos, com base topográfica. Então, esse trabalho enquadra todos os planos topográficos que foram levantados, foram produzidos nesse período temporal, que vai de 1820 a 2010. Eu elenquei estes 3 elementos distintivos do Mindelo, que é a orla marítima, a orla marítima ou água, que é a nossa baía, que é muito forte a presença, e também há muitos poços ao longo da cidade. A topografia, que enquadra vários montes de silhuetas diversas e cores diversificadas, e também o centro urbano do Mindelo, que é um centro organizado e planeado, um centro mesmo característico da gênese da cidade do Mindelo. Foram estes elementos elencados para esta análise. A metodologia aplicada neste trabalho foi o estudo cartográfico e fotografia aérea, o agrupamento de dados e a caracterização de períodos, a identificação das construções e arruamento em cada período, identificação de manchas de expansão de cada período, investigação bibliográfica e trabalho de terreno, e a proposta da compreensão do processo de ocupação do solo. Desculpe lá. Esse trabalho, essa análise morfológica da cidade do Mindelo tem como base o estudo de esquemas de crescimento urbano. Estes esquemas são resultantes da sobreposição dos desenhos da cidade. Aqui, como desenho da cidade, enquadra toda e qualquer planta com base topográfica, seja ele ortofotomapas, cartografia, plantas com base topográfica, já tinha dito, etc. Plantas aerofotogramétricas, todos os desenhos produzidos nesse período temporal são enquadrados nesse trabalho. A sobreposição destes desenhos resulta esses esquemas. Os desenhos da cidade enquadram os indicadores de análise, que são as vias e os bairros, porque pretende-se nesse trabalho fazer uma leitura à escala territorial, ou seja, à escala total do trabalho. Os desenhos de base estão aqui listados em baixo, destacando os anos de 1906 e 1946. Podemos também aqui, temos aqui ainda 2 planos complementares, que é o plano de 58 e 88. O plano de 58 e o plano de 88 apresentam-se aqui como planos complementares, porque desenhos complementares, vou falar de desenhos porque não são planos, desenhos engloba tudo o que tem base cartográfica. São complementares porque não englobaram totalmente a área do estudo. A sobreposição de todos esses anos, de todos esses desenhos, resulta-se em 10 esquemas de análise. Não está a seguir? Bloqueou. Ok. As bases gerais da análise dos esquemas são o resumo das transformações, a direção do crescimento urbano e a interação destes com os elementos distintivos da URB. Como podemos ver aqui uma imagem geral da cidade, nós poderemos ver que a cidade do Mindelo desenvolve-se a partir a partir da hora, desenvolve-se
em volta da orla marítima, da sua orla marítima. Com problemas de... Isso às vezes não passa. Espera aí. Não está a querer passar. Ah, passou. Começamos por falar da cidade do Mindelo. É uma cidade com história marcada pelas companhias carvoeiras inglesas. Não vou falar da localização, a Judite já falou, na costa, a Cabo Verde fica localizado na costa ocidental africana. São Vicente fica entre as ilhas de Santo Antão e Santa Luzia, podemos dizer. Santa Luzia é uma ilha desabitada e é uma das ilhas, a última a ser povoada, devido às condições inóspitas existentes na ilha. Essa ilha é marcada pelas companhias carvoeiras inglesas a partir do século XIX, quando a criação do Conselho e início do período de prosperidade económica e social da ilha. A forte influência inglesa na formação da cidade é demarcada na sua arquitetura da área central e também mesmo na sua arquitetura da área central e no seu traçado urbano. A povoação do Mindelo foi elevada, a população foi denominada de Mindelo pelo decreto régio de 1838 e foi elevada à categoria de vila em 1858 e a de cidade em 1879. São os anos áureos da cidade, o ano da instalação das companhias carvoeiras e praticamente a cidade com domínio inglês, sem perder o domínio, o governo português, mas praticamente uma cidade inglesa, dominada pelos ingleses, tanto habitantes como a nível de cultura, etc, etc. Essa cidade é muitas vezes confundida com a ilha, porque como podemos ver, a população da cidade praticamente é mais do que 90% da população da ilha. Aqui, pelo menos em 2010, a ilha tinha 76 mil habitantes, já a cidade 70 mil. Atualmente, pelos dados da INE, a cidade está com 80 e tal mil, a ilha está com 83, 85, acho, mil habitantes. A cidade do Mindelo não encontrei dados relevantes. Eu estou com um problema a seguir. Quando do Decreto Régio de 1938 e a dominação da povoação existente com o nome de Mindelo, também foi aprovado um plano de urbanização. Infelizmente, esse plano, baseado nos modelos europeus, não foi implementado, talvez pelos custos. Esse plano não chegou a ser implementado, mas serviu de base para no futuro crescimento da cidade. A área de intervenção que pretende estudar é a área do limite administrativo atual da cidade, era o limite administrativo em 2010 e também o limite administrativo atual. Essa área engloba toda a linha semicíclica da Baía do Porto Grande. Podemos ver aqui que vai desde a ponta do Morro Branco até a João Ribeiro. Essa área que eu pretendo estudar engloba toda essa parte. A cidade do Mindelo, como vimos na imagem anterior, é circundada por diferentes montes, enquadrando ribeiras expressivas. Essas ribeiras são ribeiras secas, mas com características torrenciais quando chove. Para essa análise, foram criadas 3 unidades de análise. Uma que fica a norte da Ribeira Seca, que é uma ribeira muito expressiva, que é a junção da Ribeira do Paúl com a Ribeira da Areia Branca. Essa ribeira é uma ribeira seca, que infelizmente sempre foi uma ribeira problemática, mas infelizmente em 2025, no ano passado, foi a zona da maior tragédia que aconteceu aqui no Mindelo com as chuvas torrenciais, porque esqueceram-se, por ser uma zona seca, a ribeira seca, como aqui começou-se a construção de casas e não só. Houve mesmo muitos problemas, tivemos mortes, quase 13 mortes em 2025, no ano passado, quando das chuvas de agosto. Uma outra unidade de leitura vai ser a sul da Ribeira Seca,
que vem até o Espaço dos Salgados, é uma zona de salgados. Aqui, para a terceira unidade, é fragmentada com uma linha utópica que fica junto a sul, a oeste dos depósitos da Shell. Como podemos ver, a cidade é ladeada, circundada por várias elevações e ribeiras. Temos ribeiras expressivas que, enquadrando essa é a Ribeira Seca, que vou falando ao longo da apresentação da análise, é constituída pela Ribeira do Paúl e da Ribeira da Areia Branca. Eu não sei porque essa ribeira foi esquecida ao longo dos tempos. Se essa ribeira, a Ribeira do Paúl, é tão cantada em Cabo Verde, que muita gente pensa que a música Ribeira do Paúl é um paraíso, é de Santo Antão, é mesmo dessa ribeira, porque eu sou oriunda de São Vicente e sempre soube dessa história, que a Ribeira do Paúl, na altura das chuvas, transformava-se num parque. Num parque de passeios. Até a música diz: Ribeira do Paúl é um paraíso, sala de visita de Mindelo. Quer dizer que realmente essa zona sempre foi uma zona de escoamento das águas pluviais. Uma área mesmo significativa, uma ribeira significativa. Aqui vou apresentar um resumo geral de todos os esquemas produzidos ao longo dessa análise. São 10 esquemas, da subdivisão dos planos surgiram 10 esquemas. Esses 10 esquemas foram subdivididos aqui em 3 grandes grupos, com características semelhantes. Um primeiro grupo que vai de 820 a 920, um segundo grupo que vai de 32 a 73 e um terceiro grupo que vai de 73 a 2010. São grupos com características semelhantes de crescimento urbano. O período que vai de 1920 a 1932 ficou um período isolado, porque é um período que praticamente não houve crescimento urbano. É na altura das secas, das várias problemáticas urbanas e mundiais, e essa altura sente-se também aqui no fraco crescimento urbano. Vou apresentar na análise, em cada grupo temporal, o crescimento urbano do espaço temporal mais expressivo em cada grupo. No primeiro, o que vai de 73 a 77, no segundo, 32 a 46 e no terceiro, 2003 a 2010. Como podemos ver aqui nesse desenho geral, o crescimento urbano do Mindelo sempre esteve ligado à sua gênese à área central e começou-se a desenvolver-se nas zonas protegidas dos dois montes, que é o Monte do Fortim e o Monte do Forte Velho. Já a partir dos anos 30, 40, começou-se a expandir-se pelas zonas periféricas, mas ainda sempre junto ao núcleo central. A partir dos anos 60, 70, é que já houve realmente um crescimento urbano, podemos dizer, desenfreado. Saindo mesmo do espaço atual, que é o limite administrativo. Isso não tem referência, só referência que quando sai desse limite administrativo, aqui são crescimento em zonas praticamente sem nenhuma ligação à gênese central do crescimento urbano. O primeiro período, que é esse período que vai de 1820 a 1920, é um período, das características desse período é o crescimento urbano entre os Montes Fortim e o Monte do Forte Velho, a ocupação dos terrenos. Esqueci de dizer que esses esquemas são resultantes da sobreposição dos planos da época. Além desses esquemas, também foram produzidos, além dos esquemas, as manchas de ocupação, também houve produzidas manchas da estrutura viária, só porque as manchas de estrutura viária aqui não vou apresentar. As características gerais desse período é o crescimento entre os Montes Fortim e do Forte Velho, ocupação dos terrenos da frente marinha com construção industrial, a demarcação de vias de acesso ao interior e litoral da ilha, a expansão urbana essencialmente para o norte da Ribeira Seca, eu mostrei lá a Ribeira Seca, ainda a expansão nessa altura centra essencialmente ao norte,
na zona protegida dos ventos dominantes, que é a zona entre o Monte Fortim e o Monte do Forte Velho. Destaca-se dessa altura a instalação das companhias de carvão, é o período áureo da cidade do Mindelo, é o período praticamente que a cidade era uma cidade inglesa. Esse grupo temporal enquadra três períodos, não é? Três esquemas. O primeiro esquema, que vai de 1820 até 1873-77, esses anos são anos dos planos. A ocupação é caracterizada com a ocupação dos terrenos da frente marinha. O primeiro esquema. Ocupação dos terrenos da frente marinha, crescimento para o interior em terras altas. Já até 1977 a 1906 é caracterizado como a definição do traçado urbano da área central histórica. É de referenciar aqui a expansão urbana em zona protegida dos ventos dominantes, prevalece, e uma crescente ocupação ainda da frente marinha. Como podemos ver, a frente marinha vai sempre aumentando o crescimento com companhias inglesas. O ano de 1906 a 1920, de 1906 a 1920, é caracterizada como um período de expansão da infraestrutura viária periurbana. É um conjunto de acesso de vias estruturantes, ligando a cidade e as áreas interiores, ou seja, ao ambiente natural. Desse grupo temporal, vou analisar o ano de o período de 1873-77 a 1906. Antes de apresentar esse esquema, apresento aqui dois desenhos. Eu estou a falar sempre de desenhos porque são planos com base topográfica. O de 1820, enquanto que o de 1858 não tem base topográfica. Esse desenho não engloba toda a cidade, por isso é que não foi enquadrada lá nos esquemas. Não engloba toda a cidade e não tinha base topográfica. O primeiro aqui, podemos ver, é a primeira ocupação do Mindelo em 1820 e o seu enquadramento na topografia da cidade. Aqui já podemos ver a igreja, embora com a análise, depois podemos ver que a igreja mudou-se. A atual igreja ficou localizada um pouquinho mais a sul dessa igreja, mas nessas proximidades havia já a instalação militar, a casa do governo, já nessa a alfândega, já na ocupação do Mindelo de 1820. Já a vila de 1858, porque já era vila em 1858, podemos ver já a consolidação das vias de São João. Temos aqui do Infante Henrique, não é? Que é a atual Avenida 5 de Julho, e temos também a Rua do Moçambique. Essas são praticamente já encontram consolidados. A cidade apresenta-se em quarteirões estreitos e paralelas, podemos dizer, à linha da Orla. Esse conjunto urbano é fechado ao norte com a Rua dos Navegadores, que é atualmente a Rua de Lisboa. A nossa Rua de Lisboa, não é a Rua de Lisboa, é a Rua Libertadores da África, mas o nome Rua de Lisboa nunca perde, ninguém nunca fala Libertadores da África, só escrito em papel. Para o norte, a expansão ainda é com as construções dos ingleses. Apresentei esses dois só para entendermos como é que a cidade começou a povoação de 1820 e já em 1858 já era uma vila mais ou menos estruturada. Passando para o esquema de crescimento urbano de 1873 a 1906, é um período de definição do traçado da área central histórica. Nesse período, a área central histórica apresenta completamente estruturada. Podemos ver aqui que está em quadradinhos, não é? O hash são as zonas consolidadas nesse período. Tudo o que é preto, que vinha de 1820 a 77, havia essa área mais ou menos consolidada. Podemos ver que nesse período houve uma expansão da cidade e praticamente a demarcação da área histórica. A área histórica atual está praticamente consolidada no ano de 1906. A definição, nessa altura, podemos dizer que temos a definição da morfologia da zona central, a subdivisão dos terrenos a norte da Ribeira Seca,
Não, a definição dos terrenos aqui na Ribeira Seca, essa ribeira aqui próxima à orla, já havia uma subdivisão e uma crescente ocupação da orla marítima, com o crescimento da Companhia Nacional de São Vicente, de Coribro, Casa Cori e o Wilsons, a expansão do Wilsons. Podemos ver que nessa altura ainda não há uma construção da imagem da totalidade da orla, mas já no Lazareto havia construções visualizadas no plano hidrográfico de 1899, construções no Morro Branco e construções no Lazareto, porque no plano já de 1906 e 1873, 77, não enquadro essa parte, não consegui visualizar esses equipamentos. Foram acrescentados no mapa através do plano hidrográfico de São Vicente, de 1899, foram enquadrados aqui. Nesse período também já é visualizada a estrada que dá acesso ao Lazareto e vários caminhos carreteiros. Se formos ver a área central, nesse período já é visualizado a cadeia civil, o hospital, a construção, a ampliação do cemitério, ainda localizado na zona do chão de cemitério. Esse cemitério futuramente foi depois demolido e foi demolido e alterado o local da sua localização. A norte da Ribeira Seca, podemos ver que destacam-se, como eu disse, o hospital e a cadeia civil. A cadeia civil é atualmente onde está a RTC. Temos aqui a zona da estação telegráfica, dos ingleses. Temos também aqui a zona de Millers, só porque essa zona encontrei documentação fotográfica que era praticamente uma área agrícola. Pertencia aos Millers, mas não era uma zona de companhia de carvoeira, mas sim eu encontrei uma foto desta época, e aqui é uma zona agrícola. Podemos ver que neste período há uma expansão das companhias carvoeiras, com a adição da Companhia Nacional de São Vicente. Isso acaba por influenciar também os espaços urbanos. O crescimento continua entre estes dois montes, Monte Fortim e Monte do Porto Velho. A sul da Ribeira Seca, temos também a expansão do bairro Monte Craca, junto à Corey Brothers, e também a adição de um novo bairro habitacional do Ditsal, que fica anexo junto ao Campainha de Carvão Wilson Sons. Era uma zona de habitação dos trabalhadores da companhia, de expansão, etc. Bom, segue-se. Aproveito para apresentar uma imagem desse período. Podemos ver São Vicente deste período. Aqui temos uma imagem, não tem base topográfica, essa imagem de 88, também por isso não foi enquadrada no estudo dos esquemas, porque aqui não se consegue ver, a orla parece reta, enquanto a orla, a partir daqui, já tem um outro formato. Podemos ver que praticamente começou-se a definir a cidade para além da Rua de Navegadores. Até 58 tínhamos esse centro urbano, só densificada nessa área, já apresenta densificada na área acima da Rua dos Navegadores, com a diferença nesse espaço. Os quarteirões são maiores, não são os quarteirões estreitos e compridos a sul da Rua dos Navegadores. Mas toda essa área urbana apresenta-se consolidada. Aqui temos os desenhos, podemos ver-se aqui o Millers, as companhias Millers. Aqui temos os depósitos da alfândega, aqui temos a alfândega, a Câmara Municipal. O mercado ainda não se consegue ver muito bem. O Palácio do Povo ainda tem um piso, o quartel militar também um piso. Aqui não conseguimos ver, aqui está o mercado, como é que era o mercado na altura, que está aqui. Não conseguimos ver ali nem o palácio, nem que ficam ao fundo dessa
nessa rua. Aqui trouxe aqui a planta de 1906, como podemos ver, 1906, a área atualmente património nacional histórica, a área histórica é património nacional, está praticamente consolidada, com vias estruturantes, praticamente perpendiculares umas às outras. Essa é uma cidade completamente industrial, tudo que são letras são companhias, o M são os Millers, o W é o Wilson, o S é a Companhia de São Vicente. Essas companhias, a frente urbana completamente preenchida por pontões ligadas às companhias de carvão, é uma presença de uma cidade praticamente industrial, não é? Podemos ver que essa componente industrial alterou-se também a cidade, alterando-se os espaços públicos que ficavam na orla para o interior urbano, nomeadamente aqui tínhamos a Praça Dom Luís, que foi ocupada pela Companhia Nacional de São Vicente, e a praça mudou-se para a Praça Serpa Pinto, que na altura designou-se como Praça Nova, que hoje é Praça Amílcar Cabral, mas as designações da população continua sendo a Praça Nova. Duvido que alguém saiba que seja a Praça Amílcar Cabral. Ao lado também desenvolveu-se nessa zona a estação telegráfica, então toda essa componente mais urbana passou mais para o interior e para a zona norte. Temos aqui o Jardim Dona Angélica e essa frente mar ficou essencialmente ocupada pelas construções e pelas casas relacionadas às companhias. Aqui temos aqui temos o Millers e Corey, Millers e Corey, aqui temos o Wilson, o Monte Forte Velho, podemos ver aqui o bairro de Craca, de Monte Craca, entre os dois. Aqui conseguimos ver os cemitérios, que é um português e o inglês. O português era o cemitério judaico, que permaneceu por longos anos. Eu ainda criança cheguei a vestígios, já não havia, mas havia qualquer vestígio deste cemitério. Completamente a definição da área central urbana da cidade do Mindelo encontra-se consolidada já no ano de 1906. Eu trouxe aqui duas imagens interessantes dessa altura, para podermos entender essa cidade dessa altura, a morfologia dessa altura. Podemos ver, aqui apresento uma imagem que é uma vista panorâmica sem data, contudo, o enquadramento dos espaços do Miller-Corey, que já é visualizada no plano hidrográfico de São Vicente de 1899, embora na planta manuscrita de 1906 não consegui, também na planta de 1906 conseguimos ver Miller's Brothers, e também já na planta, então fica enquadrado nessa altura. Outra característica interessante é que não se consegue ver a Torre de Belém, a réplica da Torre de Belém dos anos de 1819, 1821, quer dizer que realmente essa imagem está enquadrada nesse período temporal, não é? Que vai de 1873, 77 a 1906. Essa imagem apresenta um uso de característica tipicamente industrial, demarcada por uma frente marinha ocupada essencialmente por construções industriais. A segunda imagem é interessante porque é uma relação coerente da urba com as suas paisagens periféricas. Essa é uma das características das zonas da cidade que, infelizmente, está a perder por falta de instrumentos de planeamento urbanístico com solidez. Essa relação coerente entre as paisagens periféricas, esta é constituída por um conjunto de vias, estabelecendo uma relação entre a cidade e as paisagens montanhosas. Porque a cidade do Mindelo é ladeada, é circundada por montes, como eu disse, montes de silhuetas diversificadas, realçadas no Monte Cara. Temos um monte que se chama Monte Cara, vou apresentar no final, interessante da natureza, que esse monte é um monumento visualizado de todos os pontos da ilha. Visualiza essa cara. A construção é muito difícil o artista conseguir colocar um monumento para ser visível de igual forma de todos os ângulos.
O Monte Cara, a natureza o colocou de tal forma que é uma cara de quase todos os ângulos da cidade. Fica na ponta ali do Morro Branco e é visível como cara de todos os ângulos da cidade. Esse monte foi batizado com o nome de Washington Face, pelos ingleses, que diziam que tinha o perfil do presidente Washington. Aqui podemos ver essa relação que ele estava a dizer para a zona das montanhas. Começa na Rua do Douro, no Monte Craca, passa pela Salina, que é a zona de escoamento das águas pluviais, que infelizmente começamos a fazer a ocupação dessas áreas. Aqui também houve carros com pessoas que foram para o mar no ano passado e morreram, 3 pessoas. E segue-se pela rua, eu acho que isso é Neves Ferreira, e pela Rua dos Sagres, que vai já para a zona da Praça Nova. Ver essa relação muito interessante, essa coerente da urba inglesa. São coisas que ficaram até há muito esse traçado que vem do passado, confere, juntamente com o conjunto urbano, confere a Mindelo uma imagem característica que pouca gente consegue se explicar porquê que se chega no Mindelo e se chama Mindelo. Realmente é por ter uma base planeada no início, não é? Seguindo para o próximo período, que vai de 32 a 73, não é? Esse período, esse grupo 32 a 73, engloba 3 períodos, o período que vai de 32 a 46, 46 a 60, 60 a 73. Esse grupo esse grupo de 32 a 73, com quantos anos, tem como características principais o crescimento urbano associado às condições determinadas da sua ocupação urbana, a consolidação da área central histórica e a definição das genes dos bairros periféricos. É nesse período, nesse espaço temporal, que se consegue ver praticamente construções em todos os bairros periféricos atuais da cidade do Mindelo. Dessa altura também, e com isso consigo fundamentar os 3 elementos distintivos, a fundamentação dos 3 elementos distintivos do Mindelo, que é a orla marítima, a água, a topografia e o centro urbano, porque a gênese dos bairros está sempre relacionada ou com a orla marítima ou com a água, que são as ribeiras, com a topografia, que são geralmente bairros a serem construídos em zonas de cota elevada e orientadas sempre para a água, ou orientados para a ribeira, ou orientados para a zona, para a orla marítima. E esses bairros todos desenvolvem interligados com o centro urbano. Até 73 consegue-se ver realmente essa gênese dos bairros da cidade do Mindelo. Nesse grupo também a integração das principais infraestruturas da cidade, que é o Cais Acostável, a central elétrica e da sinalização, a Avenida Marginal, a Estrada de São Pedro, cadeia civil, na Ribeirinha, porque a cadeia civil antigamente ficava ali na zona do, não é Fundo Meia, aquilo não é Madeiralzinha, é Madeiralzinho praticamente. A cadeia civil passou-se para a zona da Ribeirinha, para fora dos espaços centrais, e a escola técnica. Desculpe lá. O primeiro período, que vai de 32 a 46, vai ser o período que eu vou apresentar em análise, porque é o período que caracteriza o crescimento da periferia urbana do Mindelo. Nesse período, o Mindelo cresce ligado à sua base topográfica, sem perder a condição marinha. A expansão, o período de 1946 a 1960 é um período caracterizado como um período de expansão urbana dispersa. Nesse período, a gênese dos bairros é sustentada em parte a gênese dos bairros em uma área urbana de zona alta, orientada a uma ribeira, ou seja, a orientação que vem para a orla marítima até 46, na década de 60 passa-se a orientação para as ribeiras, sempre as zonas de cota elevada, mas orientadas para o espaço das ribeiras. No período que vai de 60 a 73, a expansão urbana é caracterizada como a expansão urbana para os terrenos a leste. Prevalece nessa altura a ocupação em terras altas, ainda prevalece, e a requalificação das áreas de bairro com planos avulsos,
aumento das áreas agrícolas e o aumento das áreas agrícolas. Os planos avulsos são essencialmente os planos da década de 60 e 70, feitos ainda pelo governo português. Esses planos avulsos serviram muito para a organização dos bairros, foram implementados. Esses planos não foram implementados na totalidade, mas serviram de base para a organização dos bairros da cidade do Mindelo. Por isso que no Mindelo muitos bairros apresentam alguma organização espacial. Eles tiveram-se com base os planos avulsos dos anos 60, 70. Vamos ver esse crescimento do ano 32 e 46. Esse período é um período caracterizado com o crescimento da periferia da cidade do Mindelo e a definição da imagem urbana. No período 32 e 46, podemos dizer que já há a formação da ideia da cidade do Mindelo. Primeiro, essa zona histórica completamente consolidada, a expansão para as zonas periféricas e as zonas de cota elevada, orientadas para o mar, ou seja, a vista privilegiada, que é a gênese da cidade que vem sendo visualizada desde o início, construções em cotas elevadas, sempre com orientação para a orla marítima. Essa característica, eu acho que ficou incutida no mindelense. Todo mundo quer uma casa onde se vê o mar. Ai, a minha casa não tem orientação para o mar, então não é casa. A população atual, que já não é oriunda do Mindelo, não pensa assim. Mas eu penso que a população oriunda do Mindelo ainda tem essa gênese da cidade, quer sempre estar relacionado com a água. Nessa altura também há uma relação da interação dos três elementos distintivos da cidade, como eu já tinha dito, não é? Que é a topografia, a orla e a água. Dessa altura, podíamos ver, vou para a área central histórica, vou para a parte mais detalhada, que podemos ver os diferentes bairros que foram surgindo. Podemos ver que esses bairros têm nome ou de fontes ou de montes. Fonte de Maio, Fonte Francês, Monte do Seco, Bela Vista, Cruz João Évora, logo vê-se que é um monte, onde tem uma cruz. A Ribeira Bote Chatinha, Fonte Francês, etc. Essa zona da orla continuou consolidada, surgiu aqui uma nova ponte, que é a ponte da Caixa Alfândega, surgiu nessa altura, e adição ainda de uma nova ponte ali na zona da Ribeira Seca. Nessa altura já se vê a construção da Torre de Belém, que fica mesmo enquadrada nessa zona, no limite dessa zona aqui. Temos aqui a consolidação da zona da Ribeira Bote, do bairro da Ribeira Bote, com a ampliação do hospital. Temos o surgimento de um novo bairro, praticamente desarticulado, não é? Da Mancha Geral, da Mancha mais central, que é o bairro do Mundo Sossego. Contudo, esse bairro apresenta-se uma ligação. Aqui não estou a apresentar as vias, mas tem uma ligação de um caminho para a área central. A gênese da cidade continua. Os bairros têm sempre a ligação com o centro, estão em cotas elevadas, sempre orientação para a água. Ou é para a ribeira, ou é para a orla marítima. Mas ainda neste período é mesmo para as ribeiras. Fernando Pó, que já é um bairro na direção de uma zona agrícola. Nessa altura também podemos ver a expansão dos depósitos de carvão, da Shell. Acho que nessa altura já havia 7 depósitos da Shell, de carvão, estamos uma espécie de fuel, né? Óleo, da Shell. Ainda não temos o Cais do Custável, ainda já temos aqui a Pontinha, a expansão para essa zona da Carreira Tir, Madeiralzinho, Chão da Alecrim, que fica ali na Ribeira da Matiota. Aqui já conseguimos ver também o traçado da avenida, atual avenida Alberto Leito, não é? Que liga a centralidade urbana com a Praia da Lajinha e da Matiota. Também o que é que eu posso dizer aqui? Aqui é só para ver a área histórica,
completamente consolidada, não é? Completamente consolidada. Trago aqui dois bairros. O bairro do Monte Sossego são pequenos estratos nos mapas, não é? Mapas também são partes esta é a cartografia de 1946. Aqui temos a zona da Ribeira Bote, aqui temos o bairro da Ribeira Bote, e aqui temos o bairro de Monte Sossego. Podemos ver que o bairro de Ribeira Bote não se consegue ler uma leitura de conjunto organizada, não é? Desenvolve-se por construções pequenas, desarticuladas, e tem essencialmente o seu desenvolvimento. Aqui temos aqui o hospital, já a consolidação do hospital, dos salesianos, do Lar Njunga, e também das ruas que definiram o início desse bairro, que é a Rua do Sol e a Rua da Esperança. Mas o bairro apresenta-se praticamente consolidado, não é? Praticamente consolidado. Já o bairro do Monte Sossego é um bairro desarticulado, esse bairro está articulado com a cidade, podemos ver a linha do bairro e a linha da cidade, da centralidade urbana, isso faz parte da cidade. O bairro do Monte Sossego, que encontra-se um pouco desarticulado com a área central, no entanto, apresenta um caminho carreteiro de ligação com a centralidade urbana. A gênese da cidade ainda continua-se aqui. Esta linha é o traçado da atual Avenida da Holanda. E aqui é a rotunda dessa zona de Champs-Cemiteiro. O bairro do Monte Sossego, na zona baixa, apresenta organizada por quarteirões, que é uma estrutura viária linear, enquadrando uma zona livre, que é o campo de Bitim. Vê-se logo que é esse desenvolvimento aqui surgiu de um plano avulso, de um plano. Eu não encontrei o plano de 46, não posso dizer, mas essa zona é uma zona realmente organizada e planeada. Já a expansão da cidade pela encosta já apresenta um pouco desorganizada, um pouco sem nenhuma organização espacial. O desenvolvimento dessa cidade também senta-se aqui, temos aqui o forte, não é? Do Monte Sossego. E é isso. Trouxe aqui duas imagens só para ver como era a cidade na época. Como podem ver, a centralidade já é consolidada desde de 1906 e muito antes. A Bahia, nessa altura, também com muitos barcos. A Rua de Lisboa, podemos ver, quem conhece Mindelo sabe-se que está igual, com a alteração deste edifício, com a remodelação de Itaru abaixo, nunca se constrói igual. Sim, aqui também os prédios foram também reconstruídos, e quando se deita abaixo nunca fica igual. Tenta-se fazer, mas nunca fica igual. A requalificação da Torre de Mindelo que foi interessante, nada foi abaixo, requalificaram aquilo mesmo, injetando caldas para a consolidação das paredes, assim, aí sim, continuou-se igual. Mas quando se vai abaixo para reconstruir, nunca fica igual. Mas, no geral, para quem conhece Mindelo, vai ver essa rua, vai dizer, olha, está igual ao ano de 47. Trouxe também uma imagem já do final desse período, que é dos anos 68, do ano 68, e só para ver a degradação dessa obra. Como é que essa orla era em 1906 e como é que ela se apresenta em 1968? Destruição completamente das campinhas carvoeiras, os pontões desapareceram, a ruína de caixa postável, ligada à alfândega, ligada aqui à alfândega. Podemos ver também a adição do liceu e do comando naval, que foram incluídos nos planos, isso não é plano avulso, nos planos dos anos 60. Conseguimos ver também aqui o consulado inglês, que era um edifício excelente, foi abaixo, infelizmente, devido à falta de plano de plano diretor municipal. Era um edifício histórico, esse edifício é visualizado desde o plano de 1988, acho eu. É triste que este edifício foi abaixo, não há um plano de salvaguarda. Há um plano de salvaguarda do Mindelo dos anos 90, só porque por não ser homologado não tem força.
e este edifício, infelizmente, foi abaixo para a construção do hotel. Não estou a dizer que o hotel não seja bom, só porque a história também, a cidade também vive também da sua história, não é só do desenvolvimento. O terceiro grande grupo temporal é o que vai a partir de 73 a 2010, ou seja, já praticamente o período pós-independência, tivemos independência em 75. Esse grupo engloba 3 períodos de crescimento, um período de 73 a 82, de 82 a 2003 e de 2003 a 2010. Esse período é caracterizado, todo esse período tem características gerais, né, desse período, é um crescimento urbano significativo, alargando-se para os terrenos contíguos ao limite da cidade, alteração da terra-água para a orla marítima, alteração da relação terra-água, orla marítima, porque a requalificação dos espaços, depois eu falo isso mais à frente, a requalificação dos espaços centrais, a remodelação da avenida marginal, a reconstrução do ponto de Cais da Alfândega e a Marina. A alteração dessa relação, que eu digo terra-água, que nessa altura, anteriormente, todas as construções, a gente da cidade, inicialmente eram direcionadas à água, a orientação inicialmente direcionada à água, nos anos 60 passou parte para as ribeiras, e a partir daqui, a partir dos anos 70, completamente desarticulada com todos esses elementos distintivos. Simplesmente a expansão passou-se para as zonas de fácil construção, que são zonas planas, localizadas no limite urbano. O período de 1973, isso aconteceu por falta dos planos diretores municipais. Falta de uma infraestruturação viária, isso se sente no Mindelo. Eu, por acaso, fiquei impressionada com a praia por ter essas infraestruturas, esses eixos. Nós em São Vicente não temos falta de eixos estruturantes, porque a estrutura da cidade foi-se alojando nos caminhos carretórios, então foi-se moldando no terreno, e não temos uma estrutura viária de ligação de centralidade urbana para a zona periférica. O período que vai de 73 a 82 é caracterizado pela expansão urbana para o norte, sul e este. O sentido da orientação da ocupação urbana da orla para as ribeiras ou as artérias de acesso a áreas agrícolas, nessa fase ainda está, passou-se a orientação da orla para as ribeiras ou para as artérias de acesso às áreas agrícolas. Não é? Já em 82, 2003, é um período caracterizado pela densificação do espaço construído a norte da ribeira e a expansão urbana para o sul. A norte da ribeira seca que eu tinha em análise, essa zona praticamente encontra-se completamente compactada, já chegando já na base das montanhas mesmo, que a cidade é circunscrita por elevações, e começa-se então a expansão para sul e para sudoeste. O sentido de orientação das novas áreas urbanas da orla para as ribeiras ainda continua em parte, porque São Vicente é construído por montes e por ribeiras, por isso é quase difícil essa característica desaparecer. A expansão urbana para os terrenos planos em detrimento das áreas de cota elevada. Surge aqui o bairro da Ribeira de Julião. São os terrenos planos, fáceis de construção, produção de planos avulsos pela Câmara Municipal, e a expansão segue-se nessa linha. De 2003 a 2010, há uma expansão urbana para terrenos contíguos ao limite urbano do Mindelo, do limite administrativo, não é? Isso na morfologia não tem lá muita importância, mas eu, como tinha como referência o limite administrativo, esse período é a expansão urbana para os terrenos contíguos a esse limite. O crescimento urbano completamente desligado da água, que é a orla marítima ou ribeiras. É esse período que eu vou ter em análise. Diga se eu passei o tempo. Alô? Alô? Está-me a ouvir? Olá, Crisólita, Eu sim, passei o tempo. estamos. Está a ouvir? A gente costuma encerrar essa sessão pelas 8h30, só para você ter uma ideia, são 8h26 agora. Eu já estou a Tem terminar. mais uns É um minutinhos. esquema, a expansão urbana para os terrenos contíguos ao limite urbano do Mindelo. Essa expansão apresenta desarticulada da ocupação urbana, a ocupação urbana da sua agência, apresenta desarticulada. A expansão urbana para o sudoeste
possibilita a imagem da totalidade da Bahia, não é? Temos uma expansão para essa zona a oeste, a sudoeste a oeste dos Poços da Shell, e temos a adição de nova tipologia idílica. Então aqui não vou ficar aqui, a adição de novos conjuntos urbanos, nomeadamente conjuntos urbanos em altura, com mais de 9 pisos, e conjuntos urbanos como a Pomba Branca, a Copacabana, etc. O surgimento do novo bairro, que é da zona da Beira de Julião. A estrutura viária, há um melhoramento, no entanto, a inexistência de um sistema viário penetrando o elemento para o interior urbano continua. Apresento aqui duas imagens só para ver a mudança da orla, com a adição da marina e também aqui do Pão d'Água. Também apresento essa zona da Ribeira Seca, não vou aqui os novos conjuntos urbanos, a tipologia idílica, podemos ver a transformação da tipologia idílica, a zona sul da cidade do Mindelo, podemos ver Mindelo é circundada, né, por montes. Aqui é um resumo geral de toda a superposição de todos os esquemas das três épocas em estudo. Podemos ver que nesse período até 906 é o período onde há a definição dessa área central. Nesse período de 2032 podemos ver pequenas construções, praticamente inexistência de crescimento, um crescimento muito fraco, não é inexistência, crescimento fraco. No período de 32 e 46 é o período onde há a definição dos bairros periféricos, e em 2082 e 2003 é a expansão expressiva, significativa da urbe, não é? Que é consolidada em 2010. Eu vou apresentar aqui uma análise rápida da centralidade urbana, que inicialmente seguia-se mais ou menos a linha da orla, e em 1906 já se apresenta retilínea, não é? Com uma imagem ortogonal. A conclusão, a ocupação urbana inicial disposta no terreno de forma orgânica, interagindo com os elementos distintivos que a orla marítima, o centro e a topografia, não prevalece com a evolução da cidade. A partir dos anos 80 do século XX, a ocupação do território apresenta desarticulada dos elementos referenciais do Mindelo. O período da maior ocupação foi 2003-2010, o período da menor ocupação foi de 1920 a 32, derivado das secas e a indefinição da política colonial. Os instrumentos de planeamento urbano não foram eficazes antes e após a independência. A cidade é estruturada sem áreas verdes ou reserva urbana. Para um urbanismo sustentável do Mindelo, será necessário assegurar recursos humanos devidamente qualificados, temos falta de urbanistas em Cabo Verde, promover uma educação para o urbanismo e o ordenamento do território e melhorar a eficiência do enquadramento legal existente. Isso tem havido avanços significativos nos últimos anos. E é tudo, apresenta aqui o Monte Cara, que é visível, é um monumento que é visível de todos os ângulos da cidade, realmente incrível. Aqui tem o gogo do homem, está o nariz, está a boca, os olhos, e termina assim a minha apresentação. Muito obrigada, Crisólita, pela apresentação também. Por causa do tempo, eu vou... Não, está tudo certo. Está tudo certo, eu esqueci. Eu vou sugerir Eu esqueci. Como o trabalho é feito à base de análise de manchas, é muito mais... Porque eu queria fazer uma